Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ficamos responsáveis por falar sobre a anatomia da região fêmur-crural e sobre a hérnia crural. Eu vou abordar especificamente a anatomia da região fêmur-crural. Os músculos da coxa são organizados em três compartimentos, denominados de acordo com a função na articulação do joelho, sendo eles o compartimento anterior, também conhecido como extensor, medial como sinônimo adutor e posterior como sinônimo flexor. Aqui eu darei enfoque aos compartimentos anterior e medial, tendo em vista a abordagem sobre a hérnia crural. O grupamento anterior é suprido pelo nervo femoral, na sua maioria, o grupamento medial pelo nervo obturatório e o grupamento posterior pela parte tibial do nervo isquiático. Quando abordamos os músculos anteriores da coxa, devemos pensar em ações de flexão do quadril e extensão do joelho. São quatro músculos que fazem parte desse grupo, são eles: o músculo pectíneo, o músculo sartório, o ilho-psoas e o quadríceps femoral. O músculo tensor da face lata costuma ser estudado juntamente com os da região anterior da coxa, devido à sua localização, mas faz parte do grupo glúteo e não será abordado no trabalho. O músculo pectíneo pode ser descrito como um músculo de transição entre os compartimentos anterior e medial, tendo em vista sua dupla inervação e ações que pode realizar. O músculo ilho-psoas é formado pelos músculos psoas maior e pelo músculo ilíaco. É um músculo fixado tanto à coluna vertebral como à pelve e ao fêmur. E vale ressaltar que o apagamento da sombra do psoas, do músculo psoas na radiografia de abdômen, fala a favor de patologias intraabdominais, como por exemplo apendicite. No caso do músculo sartório, é um músculo que tem origem lateral e inserção medial. Trata-se de um músculo sinergista, que auxilia na mecânica do movimento. O músculo quadríceps femoral é composto por quatro partes, são elas o reto femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio. Além disso, o quadríceps femoral é o grande extensor da perna, mas ele é biarticular, porque ele é capaz de movimentar tanto o quadril como o joelho. Já o grupamento medial da coxa é formado por cinco músculos. São eles o adutor longo, o adutor curto, o adutor magno, o músculo grácil e o músculo obturador externo. A pata de ganso é a descrição da inserção tendínea comum a três músculos, localizada na face superior medial da tíbia, formada pelo músculo grácil, pela inserção tendínea do músculo sartório e pela inserção tendínea do músculo semitendíneo. Cada músculo desse pertence a um compartimento muscular da coxa. E a gente deve associar que são inervações distintas entre eles. Cabe ainda ressaltar sobre o hiato dos adutores, que é a região responsável pela artéria e veia femoral em direção à fossa poplítea. E é representado pela abertura entre a fixação distal da porção adutora, do adutor magno, e a fixação distal tendínea da porção isquiotibial. A sua localização é imediatamente superior e lateral ao tubérculo do adutor do fêmur. Bom, vou dar prosseguimento ao trabalho agora, falando um pouco sobre o trígono femoral. Como todo trígono, é um espaço delimitado por três vértices. Aqui a gente tem a delimitação superior pelo ligamento inguinal, o seu limite medial pela borda lateral do adutor longo e o seu limite lateral delimitado pela borda medial do músculo sartório. Esse triângulo tem a sua base mais superior e o ápice mais inferior no encontro desses dois músculos. Como todo espaço, ele vai ser delimitado também por um assoalho, um conteúdo e um teto. O assoalho é a parte do trígono que vai dar suporte ao conteúdo e vai ser formado pela borda anterior do músculo pectíneo, mais medialmente, e mais lateralmente pelo músculo ilho-psoas. O teto, ou seja, a estrutura que vai recobrir o conteúdo, vai ser formado principalmente por fáscias, o tecido subcutâneo e pela pele. O conteúdo do trígono é formado pelo nervo femoral, artéria femoral e veia femoral. E para isso a gente tem aquele mnemônico: vai de nave, vem de van. Ou seja, nervo, artéria e veia, e quando você volta, ou seja, indo de medial para lateral, veia, artéria e nervo. Então, repetindo, a estrutura mais lateral é o nervo femoral, intermédio a gente tem a artéria femoral
e mais medial, a veia femoral. Dando um pouco de continuidade ao que o Caio já tinha introduzido, o hiato dos adutores é esse ponto de saída dos vasos. Mas se eles saem, eles têm que entrar e percorrer algum espaço. Esse espaço é o canal dos adutores, que é um espaço profundo aqui ao compartimento muscular e vai servir como portal para o prosseguimento dos conteúdos do trígono. Então, a gente pode ver aqui os limites. A gente tem posteriormente o adutor longo e o adutor magno, mas principalmente o adutor longo. Medialmente, a gente tem o músculo sartório e lateralmente o vasto medial. Esse entendimento de lateral e medial pode ser um pouco confuso, mas é importante a gente lembrar que o vasto medial ele vai estar sempre associado ao fêmur, enquanto que o sartório ele vai dar esse salto, indo de uma posição bem lateral, aqui na espinha ilíaca, indo até a sua inserção na tuberosidade medial da tíbia. Então, nessas porções mais inferiores, o sartório se torna mais medial que o vasto medial. Por isso que ele forma assim, o limite medial e o vasto medial, o limite lateral do canal dos adutores. Bom, então a gente já entendeu o trígono, o conteúdo e o canal dos adutores. Agora a gente vai dar um pouco de foco para a bainha femoral. Essa bainha é uma estrutura formada por fáscia e ela vai recobrir alguns conteúdos do trígono. Quais são eles? A artéria femoral e a veia femoral. É importante a gente relembrar que o nervo femoral ele não é recoberto pela bainha. Ele passa aqui no componente muscular anteriormente ao ilho-psoas. Essa bainha ainda vai ser subdividida por alguns septos, que são 2, formando então 3 subdivisões. Um compartimento lateral que vai recobrir a artéria femoral, um compartimento intermédio que vai recobrir a veia femoral e um compartimento medial que não tem um preenchimento por nenhuma estrutura, além de gordura e alguns vasos linfáticos esporádicos, que é o canal femoral. Essa bainha e seus septos são importantes para dar mais mobilidade aos vasos de forma independente aos movimentos da articulação do quadril. O canal femoral tem a sua grande importância em servir como um ponto de dilatação para a veia femoral. Então, em estados hiperdinâmicos, como a gravidez, ou quando há um aumento da resistência ao retorno venoso, e, portanto, a veia femoral precisa se distender, ela vai se distender em direção ao canal femoral. Isso pode ser sentido até fisiologicamente em manobras que aumentam a pressão intra-abdominal, como a manobra de Valsalva. Então, se a gente posicionar os dedos aqui superficialmente na região inguinal e fazer a manobra, a gente consegue sentir a distensão da veia. Esse canal, ele ainda possui um anel, que é essa delimitação inicial do canal, ou seja, a sua porção proximal, que ela é mais ampla, ou seja, mais larga que o seu final. Então, o canal femoral tem esse trajeto cônico. A gente ainda pode estabelecer alguns limites para eles, ou seja, o limite lateral seria o septo vertical, o medial seria o ligamento lacunar, posterior seria o pubis e anterior seria o ligamento inguinal. Essa imagem, só para resumir tudo que a gente já falou, ressaltando que aqui a gente está numa vista anterior, mas um tanto quanto oblíqua. Lembrar que o ligamento inguinal aqui seria o ponto mais anterior dessas estruturas. Ressaltar apenas que o nervo femoral está passando aqui sozinho, ou seja, fora da bainha, enquanto que a artéria, veia e canal estão preenchidos pela bainha. E ressaltar também os componentes musculares. Sendo um pouco objetivo aqui sobre irrigação, drenagem e inervação, ou seja, os próprios conteúdos do trígono, falando primeiro sobre a irrigação arterial, a gente vai lembrar da artéria femoral, que é basicamente a ilíaca externa depois de passar pelo ligamento inguinal.
Lembrar também que depois da saída no hiato dos adutores, passa a chamar artéria poplítea. Apenas mostrar aqui alguns ramos principais, como a femoral profunda e a circunflexo do fêmur. A veia femoral, da mesma forma, vai ser responsável pela maior parte da drenagem aqui do membro inferior. Lembrar também que, como se trata de veia, a gente não vai pensar do centro para a periferia, sim da periferia para o centro. Então, começa como veia poplítea, depois do hiato dos adutores, veia femoral, e depois ligamento inguinal, veia ilíaca externa. Aqui a veia femoral vai receber, então, a femoral profunda, a safena magna, etc. Quanto à inervação, a gente vai falar do nervo femoral, que é o principal ramo do plexo lombar, formado aqui pelos ramos anteriores de L2, L3 e L4, e vai ser responsável por comandar os músculos anteriores da coxa, ou seja, aqueles que realizam a extensão da perna sobre a coxa ou a flexão da coxa sobre o tronco. Aqui a gente vê o dermátono referente ao femoral, né, ressaltar aqui o ramo cutâneo, né, que é responsável aqui por essa região, né, mais anteromedial. Olá, pessoal. Dando continuidade à explicação do Léo e do Caio, que foram a respeito da parte anatômica, eu vou falar propriamente dito das ocorrências que podem ocorrer nessa região, que no caso são definidas como hérnia femoral ou hérnia crural. Como toda hérnia, ela se caracteriza por uma protusão de um elemento interno, que nesse caso vai ser da cavidade abdominal ou da pelve. Essa protrusão vai acontecer por uma região delimitada por 4 marcos, que vai ser anteriormente pelo ligamento inguinal, posteriormente pelo ligamento de Cooper, medialmente pelo ligamento lacunar e lateral pela veia femoral. A etiologia dessa hérnia ela é uma etiologia indefinida, mas acredita-se que ela esteja correlacionada com a constipação de alguma estrutura dessa cavidade ou com uma gravidez, que vai produzir um aumento de pressão dentro da cavidade, tendendo a protruir. Mas também associa-se essas hérnias à insuficiência cardíaca, insuficiência renal, DPOC, doença do tecido conjuntivo e, mais classicamente, pelo envelhecimento e atrofia muscular, porque no caso de hérnia a gente vai perder a resistência da parede, todas as estruturas que contêm esses elementos dentro dessa cavidade e eles tendem a protruir. Das hérnias de virilha, a hérnia femoral corresponde a 3%, e a prevalência delas é de 10:1 em mulher para homem. Então, ela é uma hérnia muito mais relativa a mulheres. E acreditamos que seja pelo fato da gestação. Essa hérnia ela acontece prevalentemente em lado direito, devido à distribuição do colo sigmoide levar a um tamponamento do canal femoral esquerdo. Então, como aquela região está tamponada, logo a parte que vai tender a herniar será a outra. Esses pacientes geralmente são assintomáticos. A detecção dessas hérnias, geralmente é feita por exame físico, onde você vai ver uma protuberância logo abaixo do ligamento inguinal. Quando sintomático, geralmente essa hérnia está estrangulada, então o paciente vai sentir uma dor e essa complicação a situação é uma complicação mais grave de urgência, que vai demandar uma avaliação constante e intensa do paciente. No exame físico desse paciente, você vai colocar ele em posição de supino de pé e vai fazer uma palpação leve, colocando o dedo ao longo da parede escrotal. Podendo, em alguns casos, você pedir para você fazer uma manobra de valsalva para tornar aquela hérnia mais marcada e você visualizar ela um pouco melhor. Nos pacientes assintomáticos, você pode tentar fazer uma redução, mas se o paciente for sintomático, é um caso mais para outras técnicas de resolução. Os exames de imagem que vão auxiliar na identificação dessa hérnia, geralmente serão TC ou ultrassonografia. Quando disponíveis, esses são os melhores meios para avaliação. O tratamento, como a maioria das hérnias, vai ser com o uso de tela para tentar conter a passagem dessas estruturas, em que esse procedimento você só evita ele no caso de um comprometimento intestinal, uma enteropatia que vai ser uma inflamação desse intestino,
ou uma contaminação do campo pela bactéria, por alguma bactéria. E essas abordagens elas vão ser uma abordagem cirúrgica inguinal padrão, uma abordagem pré-peritoneal aberta ou uma abordagem minimamente invasiva. Geralmente, essa cirurgia, esse procedimento tende a evoluir bem, com uma recorrência de 5 a 10%. Com tela, menos de 60% de recorrência quando comparado sem tela. E como o índice é muito bom, de 5 a 10%, de 90 a 95% de êxito, o que mais atrapalha esse procedimento vai ser tabagismo, obesidade, algum tipo de infecção, diabetes e estado nutricional deficiente, porque o paciente perde tônus muscular e as estruturas se tornam mais frágeis. É isso, pessoal. Muito obrigado.